adolescência, pensar a primeira infância como o espaço das descobertas, o espaço no qual a gente vive experiências inaugurais, a gente olha o mundo como se fosse a primeira vez, a gente investiga o nosso próprio corpo, a natureza, as relações entre os pares, e depois a criança cresce e a gente vai suprimindo isso, vai combinando com ela que ela ganha se alfabetizar, mas ela também precisa passar mais horas sentada e precisa de alguma maneira ser apresentada aos conteúdos de modo mais, mais formatado. Isso dá uma segurança quando a gente planeja os percursos, porque a gente consegue avaliar, a gente tem de alguma maneira a sensação que a gente está com o instrumento todo na mão e no controle. O que eu queria propor para vocês é que a gente repensasse a sensação de controle em relação ao que é proposto para as crianças e pensasse a palavra narrativa como qualquer percurso que se faz junto. Todo espaço de tempo, do momento em que você entra em sala de aula até a hora que você se despede, todo o percurso de tempo no qual uma história começa, se desenvolve e termina, tudo aquilo é uma narrativa. A literatura é a área onde a gente vai conversar sobre aquilo que a gente não toca, sobre as experiências, sobre as sensações, as subjetividades. A geografia é uma investigação sobre viver nesse planeta, sobre as relações que a gente constrói em relação ao nosso próprio território e de que maneira a Terra construiu a história que nos trouxe até aqui. Se a gente pensar em educação ambiental, então, é um prato cheio. A gente pode pensar a respeito de um ambiente invisível, chamado ética, capacidade de escuta, chamado construção de um coletivo e de uma maneira de se contar nesse mundo que a gente está. Todas as áreas, todas as abordagens podem se valer muito das narrativas e principalmente das narrativas abertas, mas para isso é muito importante que a gente abra mão de alguns lugares de uma pseudo-segurança, que a gente abra mão de prever todos os caminhos antes, que a gente entenda que essa investigação que está no coração de cada área que eu disse aqui precisa se instalar no coração e no desejo da criança, do adolescente que estão com vocês, para que eles façam o seu próprio percurso de investigação, como a criança pequena que olha o mundo pela primeira vez, que ganha o pátio da escola pela primeira vez, que descobre o momento do lanche, que descobre os livros, que sobe nas árvores e mede o risco. É preciso que, diante do conhecimento, a criança também ganhe o pátio, também meça o risco, também se surpreenda com a fala do professor, com a fala do seu colega e com a sua própria capacidade de elaboração. Para isso, a gente precisa ser muito generoso quando a gente recebe as contribuições das crianças, perceber cada pergunta trazida pela criança como um presente, como uma hipótese dentro dessa investigação. E o professor, a partir daí, passa a ser alguém que não trouxe de casa algo que vai embutir naquela classe, mas passa a ser alguém que conhece o caminho, portanto que pode conduzir, direcionar, acolher, levar todo mundo a potencializar suas próprias investigações. É preciso que a gente construa uma noção autoral em relação àquilo que a gente traz. É preciso que a gente faça escolhas intencionais. É preciso que a gente tenha uma condução firme. E essa condução firme e essa intencionalidade vem de um mapa que a gente constrói previamente e que a gente traz para esse encontro, esperando não que as crianças saiam dali com exatamente o que você previu para elas, mas que elas saiam com um conhecimento e com uma investigação muito apropriada, que vai colar ao que elas são e vai colar a maneira como elas aprendem todas as coisas depois ao longo das suas vidas. Vamos olhar juntos para esse mapa.
É sobre esse mapa que eu queria conversar com você, sobre esse mapa de preparação para chegar na aula com um percurso aberto, com um percurso que proponha um educador permeável ou um narrador permeável. Para você fazer esse mapa é preciso ampliar a história dentro de você ou ampliar o conteúdo dentro de você, ou como é que eu posso chamar essa ampliação? Sabe quando você olha aquela foto de satélite que está focada na casa e de repente você afasta e percebe onde está o mar, onde está o rio, qual a geografia daquilo tudo? É preciso fazer isso com o conteúdo que você vai dar na aula. Eu vou dar um exemplo primeiro de um professor que eu tive que fazia isso com muita maestria e que foi para mim uma grande inspiração. Depois eu falo como é que a gente pode fazer isso pensando em poucos tópicos, como é que a gente pode exercitar esse olhar e exercitar essa prática. Bom, o professor era o Ricardo Dreger. O Ricardo fez uma coisa valiosíssima, levou a gente para Ouro Preto e pediu que a gente olhasse a arquitetura de Ouro Preto. Como é que a cidade se construía? O que estava nos vales, o que estava no alto, como é que eram as paredes, eram mais grossas, eram menos grossas, e haviam senzalas, não haviam senzalas, como é que os caminhos se organizavam e como é que as igrejas se dispunham, como é que as igrejas dispunham o espaço. Bom, a gente viu, anotou tudo, muito curioso, como se a gente fosse arqueólogo. Depois, à noite, a gente acendeu uma fogueira, cada um contou o que viu, a gente percebeu que tinha visto coisas muito parecidas. E aí ele perguntou por que será que a cidade se constrói dessa maneira. A partir do cenário, a gente chegou nos personagens. A partir das personagens, a gente entendeu a relação entre elas. E havia uma pergunta muito bonita na visão daquele professor, que era a pergunta de como é que a sociedade se organiza. Como é que se dão as relações de poder e como as relações de poder se refletem no espaço, como elas se refletem na construção da cidade. E ali naquele lugar, todas as crianças pré-adolescentes na época eram como crianças pequenas no pátio da escola pela primeira vez. A quantidade de experiências inaugurais que a gente viveu ali foi tão intensa, foi tão forte, foi tão bonita, e cada um que viveu esse percurso viveu de maneira tão apropriada. Enfim, a impressão que meus colegas tinham fez parte da história, tanto quanto a fala do professor. É muito curioso porque eu lembro pouco dele, falando, dando aula, aulas expositivas a respeito, mas eu lembro muito como cada participante daquele grupo contava a história, e os fragmentos das construções de cada participante fizeram parte de uma construção muito única, muito íntima, muito cheia de sentido, porque foi a construção que eu fiz. Esse lugar desse professor proponente, desse professor autor, desse professor que tem um mapa, é um lugar de alguém que muito dificilmente perde o fio da meada. E eu queria dizer que a gente pode fazer isso em poucos tópicos. Primeiro, pega o conteúdo que você tem nas mãos, seja lá de que matéria for, ou seja mesmo uma história para contar. Depois desse conteúdo, olha para ele e faz a seguinte pergunta: onde esse conteúdo me leva? No caso de Minas, Ouro Preto, antes da gente viajar, ele mostrou o Clube da Esquina, daí ele mostrou os artistas que cantaram Minas Gerais, mostrou Minas Gerais no Brasil, mostrou a arte mineira, mostrou a culinária mineira. A gente experimentou viajar para Minas mesmo sem sair de São Paulo, onde era a escola. E essa ampliação, esses sabores, esses olhares foram construindo camadas. Então se pergunte, assim, na sua casa, na preparação, o que essa história me traz? Depois faça a pergunta complementar a essa. O que eu posso entregar para essa história? Nesse sentido, não poupe as impressões biográficas. Esse conteúdo faz você lembrar da sua infância?
Esse conteúdo faz você lembrar de uma tia que você teve, de um livro que você leu, de um autor que você leu. Esse conteúdo faz você lembrar de um filme. Divida todas essas coisas com os seus alunos. Conte para eles que outras relações você estabelece daquele conteúdo com o mundo, como alguém que olha para casa e depois faz uma visão panorâmica e consegue enxergar todo o contexto. Depois disso, é hora de fazer as coleções. Essa parte é uma parte muito importante, porque é uma parte na qual a gente vai se contar para as crianças, para os alunos. Quando a gente está diante de uma criança pequena, ela adora perguntar: por que você está com essa roupa? Por que você usa esse batom? Por que você está com esse brinco? Você tem mãe? Você mora aqui? Por que você escolheu essa cor? Quantos anos você tem? Você tem filhos? Não tem? É como se a criança quisesse saber o que te emociona, o que te move, o que te apaixona. E para você interagir com tudo que eles trouxerem ao longo da aula ou ao longo da narrativa, sem perder o fio da meada, é muito importante que você traga o seu repertório à tona. Faça suas coleções. Vai contar uma história de vó? Coleciona as suas impressões sobre a sua avó. Vai contar uma história de amor? Catalogue as possibilidades de amor que você conhece. Vai contar uma história sobre viagens. Catalogue, organize, narre, faça pequenas pílulas das melhores viagens que você fez, dos momentos mais engraçados, mais marcantes. Não que você vá necessariamente contar tudo a eles. Mas quando uma criança, no meio da aula, te interromper e falar: professora, na minha casa é assim, a minha avó é assim, uma vez eu fiz uma viagem assim. O mínimo que você vai poder fazer é olhar para ela e dizer: eu também. E já que você me contou um segredo, deixa eu te contar um segredo meu. E aí você conta, se for relevante, esse trecho. Muitas vezes eu vejo narradores de história me falando: Kiara, preparei uma história linda, organizada, muito sofisticada. E aí depois, no meio da história, fui interrompida pela diretora que apareceu na janela dizendo assim: olha, você esqueceu a chave ali na padaria. Eu disse: ah, sim, só um minutinho. E aí continuei a história. No final do ano a criança sabia a história? Nada. Só que ela não esqueceu da chave. Porque a chave conta para a criança que você é vulnerável, que você tem casa, que você também se perde. A chave proporciona uma sensação de pertencimento, na qual duas pessoas se olham, ou um educador e seu grupo se olham e pensam: eu também. Talvez contar para as crianças a respeito da sua relação com aquilo que você traz seja tão importante quanto ser detalhista, quanto uma boa programação, quanto um bom planejamento e uma boa avaliação. É como se a gente contasse para a criança que em algum momento, antes de tudo, a gente também fez um percurso em relação àquele conhecimento, a gente também foi tocado por ele. É como se você entregasse não um doce com caldo fino, mas uma boa compota, cheia de tempo, cheia de consistência, cozida no fogo baixo, que traz tempo, que traz trabalho, que traz respiro. Conte seu conteúdo todo. Eu gosto de brincar dizendo assim: se eu for com vocês para a Bahia e levar um guia britânico que não fala português, nunca foi à Bahia, mas estudou tudo no Google, vai ser uma grande roubada. Agora, se eu levar vocês para a Bahia com um guia baiano nascido lá, ele vai mostrar os melhores lugares, vai mostrar o que turista nenhum conhece, vai mostrar os meandros da cidade. Não seja um guia britânico na Bahia, leve as crianças para um lugar que você conhece. E se você não conhece, precisa falar de alguma coisa, pesquise, procure conhecer. Procure conhecer a sua relação com aquele conteúdo. Tem as suas coleções? Já contou sobre como aquele conteúdo te mobiliza, te apaixona, te encanta, te faz sentir?
Agora existem mais 2 lugares para a gente visitar antes de dar essa aula de modo aberto, interativo, permeável. Um dos lugares é o lugar de olhar com outros olhos. Como é que a gente faz isso? A gente imprime uma visão, uma sensação, uma intencionalidade que traz significados. Mas e se a gente achasse outra coisa? Isso é fácil exemplificar isso na literatura. Depois que você leu aquele texto e contou a maneira como aquele texto levou você a lugares, é possível mudar o foco narrativo, é possível contar a mesma história a partir do olhar do vilão, é possível justificar as ações do vilão, inclusive, é possível que existam outros modos de ver a mesma história que você ainda não tenha se dado conta deles. É muito importante que você pesquise outras versões, apresente outras versões, vire os olhos, olhe o conteúdo por outra perspectiva, para que a gente dê dimensão ao que a gente ensina, para a gente não fazer uma coisa chapada, é isso e só. A gente pode olhar de outras maneiras e fazer isso durante a preparação, durante esse mapa prévio, faz com que o momento em que a criança, que o adolescente disser para você essa outra impressão que você aí não supunha, ou que você não pensava, ou que é mesmo contrário, contraditório ao que você tinha planejado, isso de nenhuma maneira te desarma, porque você já contou que é possível que isso aconteça, entende? Você, inclusive, pode dizer, olha, existe a minha versão que estou dando aqui, mas existe a sua, existe ainda uma terceira versão. E as versões, elas são conciliáveis, porque a gente não precisa aprender com um único paradigma. A gente pode olhar a multiplicidade dentro de um mesmo conteúdo. Você pode substituir a ideia do professor disciplinador pela noção de que não há nada mais importante, mais interessante, mais delicioso do que estar diante de alguém que te ensina usando todos os seus segredos. Quando vocês me olham, eu tenho certeza que vocês pensam quantos anos ela tem. Será que ela tem filhos? Que caminho ela fez para chegar a isso tudo que ela está dizendo? Quando a criança olha para a gente, ela também quer saber cada detalhe e potencializar a noção de que nada mais importa do que estarmos uns diante dos outros com as nossas perguntas. Pode ser bonito demais. Vamos substituir? Para terminar esse mapa, que parece complicado, mas é muito simples, a gente vai fazer uma coisa que é procurar o caroço. Sabe quando você pega uma fruta gostosa, come a fruta e chega no caroço? O caroço é uma coisa que a gente cospe, joga fora, mas se a gente plantar, o caroço dá origem a uma árvore novinha em folha. Todo conteúdo, toda história carrega um caroço. Eu gosto de dizer que esse caroço é uma boa pergunta. É uma pergunta que está escondida ali. Sabe quando eu estava falando da geografia, da educação ambiental, da literatura? São perguntas, questionamentos, caroços, capazes de gerar uma árvore nova, capazes de gerar uma investigação, um investigador diante do seu objeto. Quando você olhar para esse conteúdo que você vai dar, se pergunta qual será o caroço. Quais são as perguntas escondidas ali ou a pergunta potente que pode levar vocês um pouquinho além do que vocês tinham pensado?